Eu tenho muitos pontos pra colocar em relação a essa temporada. Primeiramente que assim, eu acho uma temporada excelente, tá? Eu acho que em questão mais técnica, em questão de desenvolvimento, essa temporada pra mim, ela seria a melhor se não fosse o arco do Hopper. Já quero tirar esse elefante da sala aqui também, tá? Mas essa temporada pra mim, ela tem o melhor episódio da série no geral, que é o episódio 4, querido Billy. Cara, sei lá, 90% de tudo que os Duffers faz aqui é perfeito, é perfeito. Pra mim, se não fosse esse arco do Hopper, seria uma das melhores temporadas de série de todos os tempos. Mesmo assim, eu acho que não tira o brilho, já chegou lá também. E um breve problema aqui também é que eu acho que eles não tiveram o famoso dom do cut. Essa temporada eu já sinto que ela é um pouco mais longa, tem muita coisa, tem muito núcleo aqui pra abordar. Acho que você tirar uma gordurinha aqui ou ali teria feito muito bem pra essa temporada. Essa temporada meio que ela tem um final parecido com as outras três também. O tudo aparentando tá levemente bem ali, mas a gente sabe que tem mais coisa vindo. Esse final joga uma camada muito a mais, porque a ameaça já tá completamente instalada em Hawkins. Não no mundo invertido, mas sim no mundo real agora. É um final sem esperança, é um final fúnebre, é um final que deixa algumas perguntas em aberto. Perguntas que serão de fato respondidas na nossa quinta e última temporada. Cara, depois de 3 anos e meio, que saudade que eu tava dessa trupe, que saudade eu tava de Hawkins, que saudade que eu tava do mundo invertido. O próprio começo, o café da manhã na casa dos Wheelers, dá aquela sensação gostosa de porra, mano, tamo em casa, tá ligado? Cara, que começo de temporada. Eu acho que a melhor coisa desse primeiro volume é justamente a não enrolação dele. Que nem eu falei no meu vídeo sobre a quarta temporada principalmente, mesmo amando muito a quarta temporada e achando uma temporada que é o puro cinema, eu acho que ela tem muitos arcos ali que, cara, é completamente desnecessário, ou se não desnecessário, que passa muito além do ponto, tem muita gordura. Essa temporada, a melhor coisa dela pra mim, na real, duas coisas. O primeiro ponto é que ela é uma temporada que ela já começando, ela já te apresenta completamente o cenário. O clima em Hawkins já tá completamente caótico, o caos já tá instalado ali também. Então é uma história que ela pega até um pouco em contrapartida com as outras também. Da ameaça justamente tá chegando em Hawkins. Aqui eles estão querendo ir atrás do Vecna, eles estão querendo vingança, ou como diria o Dustin, ele quer ver o coração do Vecna numa bandeja. Tem muito mais raiva, tem muito mais ódio, principalmente vindo aqui do personagem do Dustin, que pra mim continua sendo um brilho dessa temporada, desses 4 episódios. O Gaten Matarazzo é foda, e eu gosto muito de ver a continuação do próprio arco dele em relação ao Ed também, todo o preconceito com o jogo de RPG da época também, em relação ao Hellfire Club, do povo ainda odiar o Ed, e o Dustin abraçar completamente a causa do Ed, de continuar defendendo o Ed pós a morte dele também, de querer continuar o legado do Ed do Hellfire também. A primeira cena da escola, dos bullying é foda, e uma coisa muito interessante lá também pra mim é justamente ver a maturidade da série, no quesito mais... Pô, a gente cresceu com a série, então eu acho muito bacana que o Stranger Things, ele sempre vai tendo uma crescência em relação ao tom de temporada pra temporada. A primeira temporada, ela tem uma pegada um pouco mais adolescente, mas com um leve toque de terror. A segunda e a terceira eu já acho que duplica isso, a quarta temporada também. E essa quinta temporada, você já consegue ver que o tom é muito mais grave. Tem, cara, por exemplo, tem muito mais palavrão ali, o próprio Dustin falando que comeu a mãe do bullying ali. Because I thought I was pretty damn clear when I said I didn't want to see you in that shirt. Yeah, well, you also told me to stop screwing your mom and that didn't stop me, Dad. E eu falo isso justamente não só pela personalidade do Dustin, que tá um Dustin muito mais puto com a vida, puto com tudo ali também, mas até em relação ao próprio tom dessa temporada. Até em contrapartida com as outras também, que tinha cenas mais gostosas de assistir, em relação a eles indo no shopping, um momento ou outro pra conseguir descontrair também. Aqui, cara, você tem quase nulo isso. É uma temporada extremamente pesada, é uma temporada extremamente fúnebre. E fazendo até uma breve comparação até com o próprio Harry Potter,
Potter também, que os primeiros filmes começam com uma pegada muito mais infantil. Na medida que os filmes vão evoluindo também, começa a ter um tom um pouco mais fúnebre, com o Prisioneiro de Azkaban, com o Cálice de Fogo, até chegar no último Relíquias da Morte, que tem uma vibe muito mais pesada também. E eu sinto a mesma coisa aqui com Stranger Things também, o que é muito bacana porque a gente cresceu com a série. O Stranger Things começou, eu tinha de 15 para 16 anos, hoje eu tô com 24. Então todo esse tom mais grave, então toda essa maturidade em relação à narrativa e ao tom da série também. Então é muito bacana porque, querendo ou não, ele vai evoluindo junto com a gente. A própria cena do cemitério é a representação perfeita disso. É grave, é pesada, você sente cada soco ali. Essa temporada os Duffers, eles apostam muito mais no terror. Igual nas outras também, aqui a gente já consegue pegar muita referência em relação a terrores clássicos dos anos 70 e 80. Tem referência a Massacre da Serra Elétrica, ao Exorcista. Aqui a gente consegue ter um vislumbre também da continuação em relação ao arco da Nancy, do Jonathan e do Steve, desse meio que triângulo amoroso, dos dois tentando fisgar a Nancy cada vez mais. Você vê que a Nancy, cara, ela tá... O único objetivo da Nancy também, pós o trauma que ela teve da visão do Vecna na quarta temporada, dela ver a família dela morrendo e ver Hawkins completamente no limbo, ela não tá nem aí pro Jonathan, muito menos pro Steve. Ela só quer literalmente matar o Vecna ali. A Nancy tá excelente nessa temporada também, e já resgatando também até em relação ao episódio 2. E, mais uma vez, tá? Já entrando aqui em zona de spoiler. Esse vídeo tem spoiler, beleza? O próprio ataque do Demogorgon na casa dos Wheelers também e sequestrando a Holly. Eu tinha levantado alguma bola também falando que a Holly ia ser um dos cernes dessa temporada, que o Henry ou o Vecna tava atrás dela de fato. E eu levantei a bola que o Sr. Wheeler poderia morrer também, mas eu não imaginava o quão grave poderia ser a situação em cima da mãe da Nancy e do Mike ali também. Ela não morreu, mas, cara, na cena... Primeiro que a cena é muito foda. A cena é muito bem dirigida, tem uma crescência emocional muito presente ali. Toda a cena da banheira, você teme por eles ali. E até eu que falei que eu cagaria se o pai do Mike morresse. Na hora que ele toma a chibatada ali do Demogorgon, eu senti por ele ali. Mesmo assim, faltou coragem, né? É uma cena muito pesada, é uma cena muito crua. Eu acho que é uma cena que consegue dar um cerne também pra conseguir moldar mais uma vez o personagem do Mike e a personagem da Nancy também, pra ter mais uma motivação e mais uma carga dramática pra ela falar, não, pô, eu vou matar essa porra desse Vecna. A gente vê ainda todo o arco do Lucas em relação a Max ainda tá em coma também, e já pulando agora em relação a Max aqui, em relação ao terceiro episódio, eu tava me questionando muito como é que a Max ia voltar nessa temporada, dado a tudo que aconteceu com ela no final da quarta. Porém, eu achei muito interessante você conseguir trazer a Side Sync aqui também e mostrar uma continuação de tudo que rolou internamente com ela, após ela quase ser morta pelo Vecna. A gente descobre de fato que ela morreu ali, mas que ela teve um ressurgimento justamente por conta de todo o amor e todo o apego do Lucas a ela, de todo o fator do Lucas nunca ter desistido dela. É uma cena muito bonita, dá uma amarrada muito boa também. E o jeito que a jornada dela se completa com a jornada da Holly. Das duas, basicamente tá no limbo aquilo, de ser completamente na mente do Henry ali também. Eu acho que tudo se completa muito bem. Eu acho que é uma trama que, assim, a gente não tem tanto como falar sobre isso, porque vai se desenrolar muito mais no segundo e no terceiro volume também. Mas, por enquanto, eu fico muito feliz que a 75 voltou aqui, ela tá muito bem. A Max é uma personagem foda. Eu friso aqui mais uma vez, a Max, pra mim, ela sempre teve, desde a segunda temporada, seguindo pra terceira e pra quarta também, o melhor arco de desenvolvimento, o maior arco emocional também. E aqui eu acho que continua isso de um jeito. Os Duffers, eles acertaram mais uma vez em relação a personagem aqui. Só voltando rapidinho, falando um pouquinho também sobre a Holly, eu acho muito bacana você colocar ela como uma das personagens centrais nessa temporada. Os próprios Duffers comentaram que ela é justamente esse elo com a primeira temporada de você tornar de um ponto de vista um pouco mais, eu não diria infantil, mas esse ponto de vista um pouco mais inocente em que a rapaziada era na primeira temporada. Se você pega aqui, a Holly tá basicamente com a idade que o Mike tinha na primeira temporada. Gosto muito do arco dela aqui, a Neil Fisher tá muito bem. Ela passa muito bem um equilíbrio entre a inocência e o carisma. Nos momentos que ela precisa de fato berrar e se soltar e transparecer muito bem toda a parte do medo, ela é muito boa, ela arrasa demais também. A gente vê aqui uma interação a mais também do Will com a Robin, que nunca tinha sido tão explorado nas outras temporadas também. Eu acho que eles mal tinham interagido em nada também. Mas eu acho muito legal porque a trama dos dois e a relação mais interpessoal da sexualidade deles principalmente, se completa muito bem aqui. A Robin já tinha revelado a sexualidade dela na terceira temporada, a gente tem pistas desde a segunda ou terceira temporada em relação ao Will também, e aqui, na quarta temporada, no caso, que se completa isso e anda muito mais com a narrativa também, tem muito mais camadas. Eu acho que os Duffers desenvolvem isso muito bem na quarta temporada.
E aqui eu acho muito bacana porque você consegue entrelaçar a trama dos dois aqui também e ser, pelo menos pra mim, tá? Na minha interpretação, um cerne que consegue de fato explodir todo o poder e colocar dentro do Will toda a coragem necessária e toda a carga dramática que é necessária pra ser o cerne justamente do que acontece no final dessa temporada. O Will basicamente vira uma Eleven, pós o diálogo dele com o Vecna também, do Vecna falando que ele era uma pessoa completamente fraca. Ele tem um grande despertar ali também. O Will desbloqueia seu potencial máximo e ele acaba salvando o Mike, o Lucas e a Robin também. O Will ainda é um dos cernes dessa temporada. A gente vê logo na primeira cena aqui também. A gente volta na primeira temporada e tem um entrelaçamento muito bom também, mostrando que de fato Vecna estava por trás de tudo a todo tempo e confirma exatamente o que a gente sempre suspeitou. O Will é o centro sim principal dessa história, toda a ligação que ele tem com o Vecna e com o mundo invertido. Agora mais do que nunca ele começa a ter visões também dos próximos alvos do Vecna. É assim que ele descobre que vai acontecer alguma coisa com a Holly e com o personagem do Derek. Inclusive esse personagem do Derek é chato pra caralho. Sei que é proposital, mas eu torci a temporada inteira pra esse moleque morrer. Aqui basicamente o Will também consegue ter a própria visão de todos os Demogorgons também. Gosto muito também do entrelaçamento que eles conseguem dar aqui pro Jamie Campbell Bower também. E conseguir tornar ele muito mais presente aqui, não só como Vecna, mas sim como Henry também, mostrando toda a influência que ele tá tendo na vida das crianças em relação ao plano dele também, em relação a Holly, dele ser o amigo imaginário da Holly, o Sr. Fulano. Eu acho que é um jeito muito bacana de você conseguir mostrar mais o Jamie Campbell Bower também, que é um excelente ator, e conseguir fazer ele brilhar de fato também na forma natural dele. A gente vê a Eleven aqui também em conflito de querer ir 100% pra cima do Vecna, e mais uma vez toda a trama dela com o Hopper se entrelaçando, de todo o passado do Hopper em relação à filha, de todo o medo, de toda a angústia que ele tem de perder a Eleven, porque querendo ou não, a Eleven é uma puta arma, ele sabe que ela é completamente necessária pra essa guerra que eles estão travando, mas ao mesmo tempo todo esse lado paterno dele e esse lado mais da proteção, obviamente que vai falar mais alto. Eu acho que isso gera cenas muito boas. Eu acho muito bacana eles trazerem aqui de novo a personagem da 8, a irmã da Eleven no caso, que foi estabelecida na segunda temporada. Eu sabia que ela ia voltar, eu cantei essa bola também. E outra coisa que eu não poderia deixar de elogiar aqui também nesse primeiro volume, cara, é justamente a produção. Foi investida aqui por episódio na casa de 50 a 60 milhões por episódio aqui, e você consegue ver de fato o valor disso em tela. Tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito em questão de figurino, de design de produção, de efeito especial e efeito prático. O próprio Vecna aqui também, que a gente sabe que 90% dele ali é de fato maquiagem, é efeito prático ali também. Eu sinto que ele tá muito mais parrudo nessa temporada. Eu sou tarado por plano sequência, tem um plano sequência no final ali pra mim que, cara, é putaria aquilo. A mise-en-scène nessa cena é absurda, é muita coisa acontecendo, é muito elemento na tela, mas você não se perde. É um jogo de câmera muito fluido e natural. Toda a questão da cinematografia, da fotografia, do jogo de câmera aqui, cara, tá tudo perfeito. Eu acho que querendo ou não, cara, a gente consegue afirmar aqui que em questão de série, Stranger Things hoje, nessa questão muito mais cinematográfica, é a maior série de todos os tempos. Isso eu acho que não tem nenhuma discussão cabível aqui. É meio difícil a gente dar uma conclusão aqui, sendo que a gente viu ainda nem metade da temporada. Se eu não me engano são 9 episódios, então no dia 25 sai mais 4 e depois no dia 31, na virada do ano novo, sai mais um episódio que tem cerca aí de 2 horas e meia pelo que estão falando. Então a gente viu, sei lá, 40% só dessa temporada, então é muito difícil dar um veredito aqui também. Mas eu tô 100% satisfeito, era justamente tudo que eu queria. Mais uma vez, em questão cinematográfica, tudo continua muito perfeito aqui. Em questão a narrativa, eu acho que, mais uma vez, eu acho que é um excelente ponto ela de fato ir direto ao ponto, não enrolar. Eu sinto que não tem nenhum arco desnecessário, não sinto que tem gordura aqui também. Eu sinto que até os núcleos que eu não era tão fã, eu sinto que eles não usam tanto aqui. Por exemplo, o personagem do Murray, nunca achei ele um personagem tão interessante. Ele aparece em, sei lá, 2, 3 cenas aqui e é muito pontual também. Aí você pensa, porra, o Murray, mas ele já sai de cena tão rápido que você fala, porra, tá ótimo. Tem a personagem da Linda Hamilton também aqui, mais uma breve referência aos anos 80 e 90 de uma atriz que foi completamente consolidada aqui também. É uma personagem que pra mim, ela não consegue mostrar ainda pelo que ela veio, mas que nem eu falei, a gente viu nem metade da temporada ainda. Por ser a Linda Hamilton, eu tenho certeza que ela vai ter um papel muito, mas muito importante aqui também. E mais uma vez, tô 100% satisfeito. A Netflix de vocês travaram também? Stranger Things é um puta fenômeno. O foda é que agora a gente vai ter que esperar mais um mês. Um ponto bacana de trazer aqui também, e já jogando até um pouco de lado de teoria, tem muita cena que tá no trailer que não aparece necessariamente nesse primeiro volume. O Dustin abraçando o Steve chorando, alguém foi de ralo ali. Aquela explosão gigantesca vindo do laboratório, não rolou ainda também. Diálogos entre a 1 e o Mike. Tem uma cena da 1 entrando no tanque de privação sensorial. Tem a cena dos Democães no hospital, atrás da Max.
teoria aqui agora. Pode ser até um pouco manjado também. Toda a relação entre o plano da Max também, que a gente vai entendendo melhor no próximo volume. Porém, eu acho que todo o fato do Harry não conseguir entrar naquela caverna, que é exatamente onde a Max tá conseguindo se esconder, já falo até um pouco mais sobre isso também. Porém, eu acho que todo esse fato do Harry não conseguir chegar até ela, eu acho que é necessariamente nesse ponto que ele vai mandar os Democães, porque se ele não consegue afetar ela mais na parte mental, ele consegue afetar a parte física. Então eu acho que vai ser o plano dele de matar a Max definitivamente agora. E de Leia o Lucas segurando a caixa de som, provavelmente tocando Kate Bush. Pix caiu pra Kate Bush. E voltando rapidinho sobre o medo do Harry em relação à caverna. Na peça da série, que também é canônica aqui, já foi até comentado sobre isso. Basicamente, quando o Harry era criança, em 1959 mais precisamente, ele entra naquela caverna e ele acaba sendo teletransportado pra dimensão X, que também tem uma cena no trailer que muito provavelmente a gente vai ver no episódio final. Mas enfim, toda essa caverna representa um trauma de infância dele. É bom frisar que é exatamente nesse momento que ele ganha seus poderes, o que de fato foi um trauma muito grande pra ele ali. Então esse é basicamente o medo dele não querer entrar naquela caverna. O Jonathan e a Nancy chorando e se abraçando. Alguém também vai de ralo ali. Eu tô com uma teoria que eu criei ontem também, que é em relação ao Will e a possível morte, que estão falando que muito provavelmente pode ser do Jonathan também. Eles jogam algumas pistas, exemplo, o Jonathan tá querendo pedir a Nancy em casamento, mas ele não tá ainda com aquela coragem. E tem uma cena no trailer do Will gritando run, 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 corre porra! E o meu ponto com essa cena é que ele tá olhando pra cima, muito provavelmente não vai ter ninguém ali em cima, eu acho, tá ligado? Porém, fica, que nem eu falei, muito estabelecido que o Will, ele consegue entrar na visão dos próprios Demogorgons, dos próprios Democães também. Imagina que pesado e o arco dramático que seria o Will, que consegue ver em primeira pessoa o que os Demogorgons estão fazendo, estão atacando. Imagina se ele vesse em primeira pessoa a própria morte do Jonathan. Não tô falando que isso vai acontecer, mas cara, imagina o peso dramático que isso teria pra construção do personagem ali também. Não sei, inventei isso na minha cabeça. Fala aqui pra mim nos comentários o que você achou desse primeiro volume da última temporada. Não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Muito, mas muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!